Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você até hoje tinha problema com o passado no inglês, às vezes você até sabia na teoria, mas na hora de falar se enrolava, eu fiz esse vídeo para você. E antes de entrarmos neste assunto, eu quero te falar, se você ainda não é inscrito neste canal, você já sabe, se inscreva, porque aqui nós temos playlists maravilhosas com mais de 350 vídeos, super aulas para você melhorar o seu inglês. Dê um like neste vídeo e compartilhe com os seus amigos que gostam de inglês, eu tenho certeza que eles vão ficar felizes com você. Bora lá! A primeira coisa que eu preciso te dizer é, você precisa assistir ao vídeo anterior. No vídeo anterior, aqui no meu canal, eu falei sobre a nossa metodologia de bloquinhos, como você criar uma frase na estrutura correta, na ordem correta, para que você possa falar corretamente com muito vocabulário, ok? Assista ao vídeo anterior. E lá eu fiz a introdução de como você fazer frases afirmativas. Falei rapidamente também da forma negativa e interrogativa. Neste vídeo eu quero te falar sobre o passado e nós vamos começar com a forma negativa do passado. Não vou falar ainda da forma afirmativa e eu vou te dizer por quê. Em português, quando nós falamos sobre algo no passado, o verbo sempre vai estar no passado, não importa se é afirmativa, negativa ou interrogativa. Se eu te pergunto, você comeu o bolo de chocolate? É uma pergunta e eu disse comeu no passado, eu não disse come no presente. Aí você me fala, não, eu não comi. Comi também está no passado. Embora você falou eu não comi, você usou uma negativa, mas está no passado também. Você não disse como, você disse comi no passado. Ou se você falasse na forma afirmativa, você diria, ah, sim, eu comi, estava uma delícia. Viu? Comi também no passado. Então, em todos os casos, em português, nós deixamos o verbo no passado. E aqui é o pulo do gato. Em inglês, você precisa entender que quando você faz uma forma negativa e também quando você faz uma interrogativa, uma pergunta, o verbo fica no presente. Sim, parece uma loucura. Você faz uma negativa do passado e uma pergunta do passado, mas o verbo tem estrutura do presente. O que vai mudar é o não, para você fazer aquela negativa, e o auxiliar que faz a pergunta. Já vou te dar exemplos. Mas você entendeu isso? Forma negativa e forma interrogativa, em inglês o verbo vai permanecer no presente. E é isso que faz uma confusão danada na cabeça dos alunos falantes de língua portuguesa. Então, olha só. Quando eu digo eu não trabalho, se você assistiu a aula anterior, você já sabe. I don't work. Ele não trabalha, he doesn't work. Isto é o presente. Agora, no passado, nós temos que trocar o tipo do não. Ao invés de don't e doesn't, nós usamos didn't. E o work permanece da mesma forma. Olha só, eu não trabalho no presente, I don't work. Eu não trabalhei, passado, I didn't work. Work permaneceu. Olha só o exemplo com ele. Ele não trabalha, presente, he doesn't work. Passado, ele não trabalhou, he didn't work. Percebeu? O que mudou foi o não, de don't ou doesn't para didn't, e o work permaneceu da mesma forma. Baseado nisso, você já consegue falar agora, então, todas as frases que nós já praticamos na aula anterior e todos os verbos que você conhece aí na forma negativa. Por exemplo, digamos que você conhece lá o verbo entender, understand. Você não sabe o passado dele, mas você já consegue falar eu não entendi, porque é I didn't understand. Eu não estudei, I didn't study. Eu não joguei, I didn't play. E aí, para deixar a sua frase enorme, é só você usar os bloquinhos que nós falamos na aula passada. Com quem você fez isso, onde você fez isso e quando você fez isso. Da mesma forma, para fazer uma pergunta. Olha só, se eu te perguntar, você trabalha? Você? You. Qual é o auxiliar do you? Do you work? Você trabalha? Do you work? E se eu quiser perguntar, você trabalhou? Eu não vou falar trabalhou na história. Eu vou trocar o do pelo did. Did you work? Did you work? Só troquei o do pelo did. You work permanece igualzinho. Percebeu?
Mais um exemplo, com eles, they, o auxiliar para they é do. Então vamos lá. Eles jogam futebol? Do they play soccer? E se eu quiser perguntar no passado, eles jogaram futebol? Did they play soccer? Did they play soccer? Play soccer permanece igual, só mudou o do para o did e vai acontecer a mesma coisa com he, she, it, que nós usávamos does. Lembra da aula passada? Então vamos lá. Se eu quiser perguntar, ela fala inglês? Presente. Does she speak English? E no passado, ela falou inglês? Did she speak English? Did she speak English? Tranquilo. E sabe o que é o melhor? No passado não tem a diferença do grupinho do I, you, we, they, que a gente usa don't e didn't, e o grupinho do he, she, it, que a gente usa doesn't e does. O passado é igual para todo mundo, vai ser didn't para todo mundo e did para fazer a pergunta para todo mundo também, com todas as pessoas. Agora você deve estar se perguntando, então quando que eu vou usar o verbo no passado? Somente na forma afirmativa, quando você for falar eu comi, eu estudei, ele trabalhou, ele jogou. Aí sim você usa o verbo no passado, quando não tem didn't, porque é uma negativa, e quando não tem did para fazer uma pergunta. Então vamos lá, aqui na forma afirmativa no passado é o único momento em que você realmente precisa saber como é aquele verbo no passado. A maioria deles você precisa colocar apenas um ed no final, são os chamados regulares, ed no final. Por exemplo, work, presente, worked, passado. Cuidado para não falar worked, tá? É worked. Ó a pronúncia, worked. Eu trabalhei, I worked. Eu não trabalhei, tem didn't, hein? Como fica eu não trabalhei? I didn't work. Volta ao presente work ali porque usou didn't. Aqui que entra aquela confusão na hora de falar, não é mesmo? Mas é só uma questão de costume. E se eu quiser fazer uma pergunta, você trabalhou? Did you work? Percebe? Por mais que eu falei trabalhou, eu não vou falar did you worked. Não, é errado. Volta ao presente quando usar did e quando usar o didn't. Vamos treinar mais um pouquinho? Ela jogou. She played. She played. Ela não jogou. She didn't play. Volta o play para o normal porque tem o didn't. Ela jogou. Did she play? Did she play? Percebe? E aí você vai colocando lá os bloquinhos com quem, onde, quando para deixar uma frase enorme. Eles gostaram. To like é gostar no presente. Eu gosto, I like. Eles gostam, they like. Passado, they liked. Mais uma vez a pronúncia, they liked. They liked. Eles gostaram. Eles não gostaram. They didn't like. Volta ao normal like, por causa do didn't. E se eu quiser fazer uma pergunta, eles gostaram? Did they like? É claro que tem que ter o complemento da frase aqui, né? Mas eu tô trabalhando com vocês só essa partinha ali do verbo. Vamos fazer um exemplo agora com um verbo irregular. O que é irregular? É aquele que você não vai apenas colocar um ed no final. Ele vai mudar um pouquinho. Por exemplo, speak, spoke. Eu falei, I spoke. Eu não falei, I didn't speak. Você falou, did you speak? Legal? Agora eu sugiro você fazer isso. Pega lá todas as pessoas, I, you, he, she, it, todas elas. Pega ali uma lista de verbos e faça aí esse treinamento. Afirmativa no passado, coloca o verbo no passado. Negativa, didn't, o verbo volta à estrutura do presente. E para fazer pergunta, did no começo, verbo volta à estrutura do presente. Faça esse treino, tenho certeza que você vai ficar super ágil, com frasinhas curtas, tá? Só a pessoa e o verbo ali para você treinar mesmo. Um último exemplo? Com mais um verbo irregular, comer. No presente é to eat, I eat, você já sabe. E o passado é ate, ate. Eu comi, I ate. Eu não comi, I didn't eat. Você comeu, did you eat? É isso que você deve fazer com um monte de verbo aí para praticar a sua fluência, para você não travar na hora de falar inglês no passado. Dessa forma você vai poder contar todas as suas histórias corretamente. Se você gostou,
deste vídeo já deixa o seu like e me deixa aqui nos comentários uma frase no passado. Aliás, deixa uma frase curtinha, com a primeira linha na afirmativa no passado, eu fiz, ele fez tal coisa. Negativa, didn't, volta o verbo para o presente e para fazer uma pergunta também. Eles fizeram, did they, alguma coisa? Deixe então nos comentários um exemplo aí com as 3 sentenças, afirmativa, negativa e interrogativa. Se você ficou com alguma dúvida, você já sabe, meus contatos estão aqui na descrição. E se você quer aprender inglês com a minha metodologia do zero ao avançado, com a minha ajuda, eu ali do lado te dando as peças deste quebra-cabeça, entre em contato comigo, será um prazer te ajudar nessa jornada. God bless you so much. See you soon.